Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, 28 de junho de 2022, sejam todos bem-vindos. Responda rápido, na sua opinião, quem deveria ser o homem mais informado, mais bem informado da Terra? Bem, levando-se em conta que os Estados Unidos gozam ainda a primazia de ser a principal nação sobre a Terra, é justo deduzir que o homem mais bem informado deve ser o presidente norte-americano, certo? Bem, isso em teoria, em tese. Na prática, Biden parece ser o mais desinformado entre os líderes mundiais. Os amigos sabem que está acontecendo na Alemanha a cúpula do G7. As 7 nações mais poderosas da Terra estão reunidas na Alemanha para discutir coisas importantíssimas como a Agenda Verde, por exemplo, e a implantação do aborto em todo o Ocidente. Pois é. Bem, acontece que Biden, lá pelas tantas, disse para os seus homólogos que está em tratativas bastante frutíferas, bem avançadas, com Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos para que esses aumentem a sua produção de petróleo, suprindo assim a falta do mesmo por conta da crise da Ucrânia, etc. e tal. Só que, atenção, nesse vídeo que vocês estão vendo, depois que Biden ufanava-se estar fazendo bons negócios com a Arábia Saudita e Emirados Árabes, o menino Emmanuel Macron teve que intervir e informar a Biden que havia recebido uma comunicação dos Emirados Árabes Unidos dizendo que este não pode e não poderá aumentar a sua produção de petróleo. Portanto, Biden ficou com a cara no chão, passou por mentiroso, mentiroso internacional. E aí o Red State, hoje, numa matéria muito debochada, diz que Biden ou é idiota, completamente idiota, e não sabe o que está falando, ou então é uma pessoa muito má. Eu acredito nas duas coisas ao mesmo tempo. Bem, o fato é o seguinte, o Red State diz que Biden, mesmo que pudesse contar com uma superprodução de petróleo, tanto de Arábia Saudita quanto de Emirados Árabes Unidos, não receberia esse excedente. Por quê? Porque Biden, desde que assumiu, tudo o que tem feito é bater na cara, dar tapa na cara da Arábia Saudita, aliada histórica dos Estados Unidos, e também dar tapa na cara de Emirados Árabes Unidos, ao mesmo tempo em que anda de braços dados com os mulás do Irã. E aí, deduz o Red State, que mesmo que a Arábia Saudita produzisse mais petróleo para suprir a demanda do momento, não daria esse petróleo aos Estados Unidos, porque está de mal com os Estados Unidos ou com essa política esquerdista da América. O mesmo com Emirados Árabes Unidos. Então poderíamos deduzir, bem, já que Biden é super amigo hoje do Irã, é claro que o Irã passará esse petróleo para os Estados Unidos, não é mesmo? Bem, a conferir. Mas acontece que, no campo da realidade, o que aconteceu, o que podemos prever é que o Irã ele também virará as costas para os Estados Unidos, já que é inimigo histórico dos Estados Unidos. O Irã acusa os Estados Unidos, desde os primórdios anos 70, de serem o Satã sobre a Terra. O Satã que alimenta o Satanzinho no Oriente Médio, que é Israel, segundo o Irã. Então é claro que, no dia em que o Irã puder dar um tapa na cara dos Estados Unidos, ele o fará com certeza. E esse tapa na cara, por coincidência, veio ontem, porque ontem mesmo o Irã pediu para fazer parte do BRICS, o bloco que está com tudo e não está prosa. Enquanto o Ocidente está ruindo por conta de gente aí como Joe Biden, por exemplo, o outro lado do espectro geopolítico, o BRICS, só cresce, só tende a crescer. Países como Argentina e Egito já disseram que querem sim fazer parte do BRICS. E outros grandes países virão por aí, como a Turquia, por exemplo. Então, pensando bem, quem está
com tudo nesse momento? Biden, que lidera a principal nação da Terra, ou o malvadão Vladimir Putin, que tudo o que fez foi meter os pés pelas mãos lá na Ucrânia? Bem, essa pergunta é de fácil resposta. Não porque vemos o BRICS aflorar, mas porque vemos o Ocidente despencar. Os Estados Unidos estão entrando numa ruína sem precedentes e arrastando outros países nesta mesma ruína. Vejam, por exemplo, o caso da Alemanha, que tem acompanhado os Estados Unidos nessa desventura. Hoje o Natural News, numa matéria assinada por Ethan Ruff, traz as declarações do homem forte das redes elétricas na Alemanha. A matéria começa dizendo o seguinte: o chefe da Agência Federal de Redes da Alemanha emitiu um severo alerta sobre o que está por vir, não só para a Alemanha, mas para todo o Ocidente. A escassez de combustível, juntamente com a disparada dos preços, causará ondas de choque em todo o país. Bem, quem disse isso? Quem disse isso foi Klaus Miller, esse que vocês veem na foto, cujo escritório regula os mercados de eletricidade, gás, telecomunicações, correios e ferrovias da Alemanha. Ou seja, é alguém que está realmente inteirado do que virá pela frente, não só para a Alemanha, repito. Bem, diz a matéria do Natural News que, numa declaração de Miller ao Rheinische Post da Alemanha, o quadro pintado é excepcionalmente sombrio sobre o que está reservado para a Alemanha, que é nada menos do que apocalíptico, diz o Natural News. Bem, segundo o Natural News, ou melhor, segundo Klaus Miller, a Alemanha e seus aliados em todo o Ocidente está programada para a destruição. Segundo palavras do próprio Klaus Miller, os bancos aumentarão seus negócios com empréstimos parcelados e as empresas em dificuldade entrarão em insolvência. Miller diz também que os preços do gás só continuarão a subir, além do que a pessoa média pode pagar. Haverá também falta de gás no inverno, disse Miller, o que poderá levar os proprietários a cortar o aquecimento para seus inquilinos. Miller lembra que a lei de locação estipula que o proprietário deve ajustar o sistema de aquecimento durante o inverno para uma temperatura entre 20 e 22 graus Celsius. Só que neste momento, com o quadro que está sendo pintado, esta temperatura não será fornecida pelo governo. Ele diz: o governo poderá reduzir temporariamente os requisitos de aquecimento para os proprietários. Isso nós estamos discutindo com os políticos, mas no momento parece que não será possível manter os lares no próximo inverno entre 20 e 22 graus Celsius. Só que a coisa não para aí. O Natural News diz que, como a Alemanha lidera a destruição de sua infraestrutura energética para se tornar verde, não é de admirar que o país esteja agora no meio de uma espiral da morte, economicamente falando. Essa mesma agenda energética verde está sendo promovida em praticamente todos os países ocidentais. E se for bem sucedida, o que parece não ser o caso, todos os países ocidentais enfrentarão a mesma crise que a Alemanha, e todos eles continuarão culpando a Rússia pela sua própria desgraça. A Alemanha continuará pressionando pela proibição de todas as importações de petróleo russo, embora precise desse petróleo para sobreviver. É quase como que os líderes da Alemanha e do Ocidente em geral quisessem que o Ocidente fracasse, ou que o Ocidente inteiro entre em ruína. Bem, para terminar, Klaus Miller diz o seguinte: embora a Alemanha tenha pressionado por uma proibição geral das importações de petróleo russo, o país é altamente dependente do gás natural da Rússia. Se a Rússia cortar o gás nos meses mais críticos do inverno,
ou até mesmo restringir o fornecimento de gás, isso poderá levar danos críticos à economia alemã, um cenário sobre o qual especialistas em energia já nos têm alertado. Muito interessante esta consciência do homem forte da rede elétrica da Alemanha, não é mesmo? Ele tem consciência de tudo isso, só que é um hipócrita, porque vejam a solução que ele oferece para o problema. A solução para a Alemanha, diz ele, ou para este problema, é implorar aos consumidores e indústrias que usem menos gás, que de alguma forma reduzam o consumo de gás. Claro que este é o único plano viável que restou à Alemanha no momento. Esta é a proposta de Klaus Miller, que sabe o que está por vir, sabe o que acontecerá, sabe que toda esta crise por energia não tem nada a ver com Putin, foi planejada pelos globalistas para levar à derrocada do Ocidente, e pede então que as pessoas lá na Alemanha abram mão do consumo de gás. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas, claro. Queremos estabelecer mecanismos para recompensar as empresas que cedam voluntariamente as cotas de gás com um prêmio. Essa é a proposta de Klaus Miller. É sempre melhor quando os ajustes são feitos por meio de preços do que intervenção direta do Estado. Bem, é exatamente aqui nesta última frase de Klaus Miller que mora o efeito apocalíptico. Vejam o que ele disse, vamos prestar atenção aos detalhes, pois, já dizia o poeta, o diabo mora nos detalhes. É sempre melhor quando os ajustes são feitos por meio de preços do que por intervenção direta do Estado. Então vamos imaginar o seguinte: as empresas que não quiserem abrir mão de suas cotas de gás acabarão obrigadas a abrirem mão de sua cota de gás. E os cidadãos? A mesma coisa. Bem, por que você precisa ter 20 ou 22 graus Celsius se poderá sobreviver com 5 graus, por exemplo? Abra mão deste luxo. É quase o mesmo que ouvirmos aqui de Lula, que a classe média não precisa ter 2 televisores. Abra mão de um. Agora faça isso na boa, porque é sempre melhor que essas coisas aconteçam na boa, por assim dizer, voluntariamente, não é mesmo? Só que se não acontecer, o Estado fará. Pois é, se você pensou que o comunismo tinha acabado, ele está aí com tudo, só que agora no Ocidente. Porém não é mais vermelho, é verde. A cor do comunismo, meus amigos, é verde. Voltando a Biden, ele se faz de tolo. O Red State acha que ele é um idiota, mas ele é um idiota muito perverso. Claro que ele é o garoto na frente do picadeiro, por assim dizer. Existem aqueles que o controlam. E esses que o controlam criaram todo esse estado de coisas. O mundo tem capacidade de fornecer petróleo e gás, ainda que a população da Terra aumente. Só que a política desenvolvida por esta boa gente do pântano é deixar tudo como está. A produção de petróleo no patamar antigo de 10, 15 anos atrás. Bem, se o mundo cresce populacionalmente e precisa de mais petróleo e não haverá mais petróleo para suprir a demanda, é claro deduzir o mesmo que Klaus Miller está propondo aqui na Alemanha. Não aumentaremos o fornecimento de petróleo e gás, mas reduziremos a população da Terra para igualar as coisas, para regular as coisas. Perceberam? É isso. Este é o mundo apocalíptico que se anuncia. Não haverá superprodução de petróleo se depender dos Estados Unidos e da União Europeia. Haverá sim redução populacional.
E o frio que virá por aí pode ser um desses fatores a incrementar ou acelerar o processo. Resumo da ópera. Os Estados Unidos e a Europa estão muito próximos de entrar num caos sem precedente. E junto com o caos, claro, virá a implantação de um regime despótico sem precedentes na história, o comunismo verde. Tudo o que foi feito até o momento pelos tecnocratas europeus e americanos, pelo pântano norte-americano, foi criar as bases de um regime despótico. O comunismo, só que agora travestido de verde. Com o frio virá o caos na Europa e nos Estados Unidos, já que por conta do hemisfério norte, o frio pegará essas duas potências ao mesmo tempo. Estados Unidos e Europa terão problemas seríssimos para controlar o seu povo, então aproveitarão a oportunidade para implantar esse regime despótico que se anuncia aí nas palavras de Klaus Miller. O Estado tomará conta dos cidadãos de modo quase que absoluto, dizendo ao cidadão quanto ele poderá comer, o que poderá comer e quanto poderá se aquecer. É isso aí. Já do outro lado do mundo, aqueles países periféricos que hoje estão agarrando-se ao BRICS poderão passar ao largo. Poderão passar com alguma tranquilidade ao largo deste apocalipse verde que se anuncia, desde que os respectivos governos nacionais que encampam o BRICS façam parte, sim, de uma revolução econômica e cultural que se anuncia, e que não sejam vaquinhas de presépio ou então dóceis à política comandada por Klaus Schwab, pelo pântano norte-americano e pelos tecnocratas europeus. O Brasil, por exemplo, se tiver um governo alinhado com o BRICS, poderá se sair muito bem. Já por outro lado, se tiver um governo despótico, estará muito bem acompanhado de Estados Unidos e Europa. Esses dois países que defendem a ideia de que não é preciso ter nada para ser feliz. Bem, é uma questão de opção, é uma questão de escolha. Nós estamos diante dessas duas possibilidades. Ou o Brasil se torna uma grande nação agora, aproveitando essa janela aberta por Vladimir Putin, ou se tornará, como sempre foi, uma simples colônia dos megacapitalistas ocidentais. Quem viver, verá. Por enquanto é isso. Até amanhã, se Deus quiser.